Não furtarás. Esse mandamento, assim como os demais, é para ser obedecido e cumprido. Mas aos que buscam razões que pretendem se justificar por suas razões. Aos que justificam o furto se o motivo alegado for fome, enquanto outros consideram que existe uma doença que produz compulsão para isso. Até onde isso é correto? Pode-se aceitar tais argumentos? Quando Deus falou sobre isso para a primeira nação separada para ser povo exclusivo dele, ele não acrescentou nenhuma exceção ou razão para isso. Depois, pelos seus servos profetas, ele deu outras instruções mostrando sua reprovação e maldição àqueles que isso fizessem. E por Salomão, ele nos faz saber que o que furta, mesmo que seja por fome, blasfema o nome de Deus. Veja, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e profane o nome de Deus. Provérbios 30, verso 8 e 9. Se Deus não aceita a alegação de fome como razão para o furto, que outras razões poderiam ser aceitas por ele? Em verdade, nem essa nem outra razão qualquer podem ser consideradas como argumento para tal ato. O Senhor inspirou o salmista que disse, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar pão. Salmo 37, verso 25. Por essa citação bíblica, podemos então considerar que o que furta alegando necessidade de alimento não descende de justo, ou então se desviou de Deus, tendo perdido o seu temor. Disse o Senhor pelo profeta Ezequiel, sendo, pois, um homem justo, e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo a nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo o demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando no meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizera a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre necessitado, praticar roubo, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e, vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Ezequiel, capítulo 18, versos 5 ao 18. Então é possível que de justos descendam injustos, assim como de injustos descender justos, não por mérito de quem gera, mas por o que descende ponderar as atitudes de seu genitor e não praticar o que seu pai praticou, no caso de justo descendente de injusto. Mas hoje é um crime tão comum que alguns tipos de furtos já nem são punidos com o mesmo rigor que outros. Nas leis ordinárias e ou complementares dadas através de Moisés, vamos encontrar a legislação que discorre sobre o furto e os consequentes castigos de cada caso, inclusive o de sequestro. Havia caso que o furtado podia ser reposto com o quádruplo do que fora roubado, ou seja, 4 vezes o que foi furtado. Mas havia caso em que o ladrão perdia a sua vida. Se o furtar, mesmo que por fome, reprovado pelo Senhor, que dizer então sendo praticado por ambição e avareza? Isso é o que mais está acontecendo no mundo. Entre os gentios nomearam de crime do colarinho branco os furtos praticados pelos homens que detêm o poder de gerência de bens privados ou públicos. Esses, apesar de comprovações de seus atos, no Brasil raramente são punidos com pena de prisões.
No máximo, o que lhes acontece é serem depostos de suas funções. A mídia tem divulgado muitos escândalos envolvendo elevados homens públicos, os quais eram tidos como idôneos, detinham inclusive a função de legisladores e juízes. Mas nós, como ministros do Evangelho, não fomos nomeados para julgar o mundo. Isso é atribuição do Senhor. Entretanto, o apóstolo Paulo diz que nós devemos julgar os da igreja, e isso o fazemos não manifestando conceito próprio, mas pela Sagrada Escritura, que é divinamente inspirada para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16. Desde tempos antigos que Deus exorta o seu povo pela transgressão desse mandamento, e pelo profeta Jeremias diz o Senhor: Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveita. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuar a praticar estas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Jeremias 7, do verso 8 ao verso 11. Como o povo de Deus faz isso? De várias formas, quais sejam, no peso, na medida, com gato, etc. E essas mesmas pessoas que isso fazem dizem reprovar os que cometem fraudes escandalosas e, não obstante isso, praticam aquilo que dizem reprovar. Diz o Espírito por Paulo: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Romanos 2, 21. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Tu que dizes que não se deve furtar, furtas, roubando os templos? E o fazem conscientemente, tendo os seus familiares como testemunhas, principalmente cônjuges e filhos, servindo de espelho para estes. Não seria por isso que diz a Escritura que os filhos se levantarão no juízo e condenarão a seus pais? É constrangedor saber que quem isso faz não faz por ser miserável do ponto de vista econômico-financeiro, ou seja, por falta de condições, mas o faz por fraqueza, por falta de temor a Deus, não ponderando que o seu crime há de ser descoberto e detestado. Isso revela o caráter do velho homem, que ainda não foi gerado de novo, não sendo convertido nem regenerado, e que não está morto para o pecado, apesar de conhecer o decreto de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. O apóstolo Paulo deixou-nos a seguinte instrução: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessitado. Efésios capítulo 4, verso 28. E que dizer das outras formas igualmente sutis de furto? Como ficar com aquilo que foi deixado sob a sua guarda, ou algo deixado por esquecimento num veículo, numa repartição, ou ainda uma peça reprovada de forma dolosa com o objetivo de dela se beneficiar ao utilizar, um orçamento no qual se inclui o que não é justo, etc. Quem assim age não atina que o Senhor trará juízo toda a obra, quer seja boa, quer seja má, e que quem sabe fazer o bem e não faz comete pecado. Quem assim procede revela um caráter mesquinho e não é liberal como manda o Espírito no mandar das epístolas paulinas. Retém mais do que é justo e também não dá a Deus aquilo que lhe é devido. Ora, se não dá a Deus aquilo que lhe pertence e que lhe é devido, quanto mais ao próximo. Ignora assim a misericórdia de Deus e que Ele é poderoso para multiplicar a nossa sementeira, que quem pouco semeia, pouco colhe. Ai dos que enchem de dolo a casa dos seus senhores e subtrai de suas empresas e patrões aquilo que não lhes pertence, seja da despensa, seja do depósito, seja do escritório, ou inclui despesas indevidas ou não realizadas em prestação de contas, com a intenção deliberada de se favorecer ou beneficiar. Outros usam outros expedientes igualmente fraudulentos para com o governo para não pagar o que é determinado em lei. Que dizer ainda das conivências e subornos e dos pagamentos de propinas para pagar menos do que seria devido ou se isentar de ônus? Nada disso passa desapercebido ao Senhor, que julgará o justo e o ímpio. O ladrão está sob a maldição do Senhor, constante o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 e em diante. Também consta do livro do profeta Zacarias, a quem foi mostrado o seguinte: tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um rolo volante. Perguntou-me um anjo: que vês?
Eu respondi: vejo um rolo volante que tem 20 côvados de comprido e 10 de largo. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso segundo a mesma. Falarei e sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e o consumirá com a sua madeira e as suas pedras. Zacarias 5, do verso 1 ao verso 4. Não raro quem isso faz revolta-se quando percebe que alguém pretende lhe subtrair algo de algum modo, mas não julga que, do mesmo modo como queremos que os homens nos façam, devemos também fazer, e que do modo como julgamos também seremos julgados. Portanto, aquele que furtava, não furte mais, ou lhe prestes missionário.